história que vocês vão ouvir hoje não é apenas um relato de alguém que saiu de uma religião. É a trajetória de uma pessoa que viveu a vida inteira em prol de uma determinada causa. Estamos falando de mais de 50 anos de investimento emocional, espiritual e pessoal. Muitas vezes, o sistema tenta apagar a identidade daqueles que se libertam, rotulando-os com nomes que geram medo. Mas hoje, nós vamos dar voz aos fatos. Eu estou aqui com meu pai, o irmão Antônio Oliveira, o homem que serviu como ancião das Testemunhas de Jeová, que viu as entranhas da organização Torre de Vigia e que, após 5 décadas, decidiu que a sua consciência diante do Criador era mais importante do que a lealdade a uma instituição de homens. Pai, este vídeo é para que a história do Senhor não seja esquecida, mas sim usada como um farol para milhares de outras famílias que hoje vivem o que nós vivemos. Em que ano o Senhor se tornou testemunha de Jeová e como aconteceu isso? Alguém chegou na minha casa e me apresentou uma mensagem que me emocionou e que eu achei boa. A mensagem era o reino de Jeová, ou o reino de Deus. O paraíso, o fim da doença, da morte, da maldade, do desamor, um mundo melhor, um paraíso. Então eu aceitei um estudo. Era mais ou menos por volta de 1966. Então eu fiquei logo empolgado e comecei a estudar num livro que tinha o título A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Ora, vida eterna, era isso que eu estava procurando. Disse com meus botões. E comecei a estudar. A minha mulher resistiu, não queria, mas com o tempo ela ficava trancada no quarto quando o irmão Florisvaldo Freitas de Almeida chegava para dirigir o meu estudo à noite, porque pelo dia eu não tinha tempo. Ela se trancava no quarto, mas ficava ouvindo o que nós estávamos estudando naquele livro, que foi apelidado de Bomba Azul, porque vendeu milhões e bilhões. Foi distribuído, melhor dizendo, milhões e milhões. Naquele tempo se cobrava uma contribuição, ou se aceitava uma contribuição por ele. E eu conferia tudo na Bíblia. João Ferreira de Almeida, era a Bíblia que as Testemunhas de Jeová usavam. Capa preta. E tudo que eu conferia na Bíblia era realmente o que o livro dizia. E eu comecei a acreditar. E não demorou muito, eu expressei o desejo de me batizar e me batizei no dia 18 de dezembro de 1970, em Salvador, Bahia, Brasil, na praia de Ondina. No congresso
Homens de Boa Vontade, era o título. Eram quantos dias esse congresso? 5 dias. Era uma semana inteira. Já viu? Tinha serviço de pregação pela cidade e tinha escola do Ministério Teocrático, tinha os discursos, já viu? E era uma felicidade imensa, embora conforto não tivesse muito, porque era praticamente no hipódromo. No hipódromo. Como era a questão do lanche naquela época? Já viu? O lanche, ou nós levávamos de casa, ou comprava um bandejão lá no congresso mesmo. Os irmãos que faziam... Os irmãos preparavam nos panelões, já viu? Carne, salada, feijão, arroz. E nós contribuíamos por aquilo. Já viu? E eu me empolguei, achando que eu tinha achado realmente a verdade. Me empolguei e entrei mesmo de cabeça. Me batizei no dia 18 de dezembro de 1970, no hipódromo Garcia Dávila, que existia ali em Undina, vizinho à casa, a residência do governador e do zoológico. Me lembro muito bem dessa data, 18 de dezembro de 1970. Naquele tempo, se falava muito na grande tribulação, no Armagedon, que já estava ali na esquina e que nós devíamos correr e pregar e avisar o povo, para o povo não ser destruído no Armagedon. E tudo isso eu fiz com alegria, porque eu acreditava que era verdade. Inclusive no nome de Jeová. Eu comecei a acreditar em Jeová. Jeová, Jeová. Agora eu aprendi o nome de Deus. Agora eu sei como é que o meu Criador, o meu Pai, o Criador do Universo se chama Jeová. Porque a organização Torre de Vigia me falou com toda a categoria, sem medo de erro, que o nome de Deus era Jeová, o Todo-Poderoso. Então eu continuei minha rotina. Minha mulher batizou-se no mesmo dia que eu. Já tínhamos uma menina. A minha rotina era do trabalho para casa, de casa para o Salão do Reino, do Salão do Reino para a pregação. Sim. Recebia os irmãos com hospitalidade, porque uma das qualidades que o Todo-Poderoso exige nas pessoas é ser hospitaleiro. E a minha casa era difícil não ter alguém hospedado lá, que fosse superintendente de circuito, de distrito, pioneiro, irmãos que iam fazer tratamento médico se hospedavam lá, já viu? Pioneiros que estavam de férias, e assim era só alegria. Ou seja, o senhor sentia que ali era realmente o lugar mais seguro do mundo? Eu sentia que era verdade, porque eles me garantiam que eu tinha achado a verdade, que ali era que estava a verdade. Que vivíamos num mundo de mentira, mas que ali não tinha mentira. Já viu? Não se praticava mentira. Era tudo verdade. E eu acreditei. Acreditei. Depois, com o passar do tempo, meus filhos nasceram. Foi nessa época, logo após do batismo do Senhor, que o Senhor cedeu a laje da casa do Senhor para construir um salão do reino, e era nessa mesma época que os irmãos da Rota, que entregavam as publicações, ficavam hospedados lá na casa do Senhor? Era. A minha casa, como eu acabei de dizer,
servia não só para mim e a minha família, mas para quem chegasse. Naquele tempo, tinha a distribuição de revistas, já viu? De livros, através dos caminhões da sociedade, das carretas. E lá era ponto de parada, lá em casa. Eles traziam as revistas, os livros e deixavam lá, e dali era distribuído para várias congregações. São Sebastião do Passé, Cocão, Amélia Rodrigues, e para lá mesmo. Já viu? Então, eu me sentia um privilegiado. Meus filhos foram crescendo e houve a necessidade de colocá-los para estudar. Mas a instrução no momento, já viu, era só para colocar no primário. Colocar os interesses do reino em primeiro lugar não era fazer uma faculdade. A ensinar os meus filhos a serem pioneiros. Aprender a ler e escrever para serem pioneiros. Porque o Armagedon já estava ali na esquina. A grande tribulação já estava prestes a começar. E eu acreditei. Coloquei meus filhos, já viu, para estudar só o primário. E o senhor teve a oportunidade até de colocar eles... Tive sim, tive sim. Superior. E ir para a universidade, como alguns colegas meus da empresa onde eu trabalhava, através do sindicato, colocou seus filhos para estudar. Alguns se formaram em advogado, outros em engenheiro, já viu? Mas eu não coloquei meus filhos. Minha esposa, que era professora primária, queria cursar a universidade e eu disse, olha, ou uma coisa ou outra. Não vá para a universidade porque não vai dar tempo para você se formar. Que a geração de 1914 estava já está aí. E a sociedade está ventilando a possibilidade de isso acontecer em 1975. Era ventilando ou dando certeza? Depois passaram a dar certeza. Inclusive no Congresso Internacional, aquele Frederic Franz, não foi o Raimundo Franz. O Raimundo Franz que foi expulso. Não, foi o tio dele. O tio dele. Ele teve aqui no Brasil? Já viu? Não me lembro que ele teve aqui no Brasil. Mas a orientação era que em 1975 iria começar a grande tribulação. E que não adiantava fazer carreira no mundo. Que não botasse os filhos na universidade. Já viu que a universidade era um lugar de corrupção, não só de estudo, mas de corrupção. O senhor viveu e presenciou com os próprios olhos esse momento. Foi. Eu não estou mentindo. Eu estou dizendo o que me disseram. Qual era o sentimento dos irmãos naquela época, pai? O sentimento dos irmãos era trabalhar e trabalhar e trabalhar para o reino. Pregar, pregar, pregar. Muitos venderam casa, muitos fecharam empresa, muitos deixaram estudos, muitos deixaram empregos promissores para ser pioneiro. Porque acreditávamos de todo o coração que o fim viria em 1975. Hoje, a organização nega que nós criamos uma expectativa errônea, quando foram eles que estimularam essa expectativa. Eu não me lembro o nome do livro, mas foi uma publicação que tinha tabela, desde a criação de Adão até 1975.
6.000 anos da criação do homem ia começar o milênio. Em 1975. Em 1975. E que a grande tribulação, com o subsequente Armagedon, iria começar naquele ano. Muitos irmãos venderam casas, deixaram emprego, deixaram estudos, porque eles garantiram que era 1975. E eu fiquei também da expectativa. Meus filhos já estavam ficando rapazinhos. Eu não tinha nascido ainda. Mas já estavam alfabetizados. Já sabiam ler e escrever. Tá vendo? E aí veio 1975. E nada aconteceu. Nada aconteceu, a decepção foi geral. E eu não nego que também fiquei decepcionado. O senhor percebeu que muitas pessoas deixaram de frequentar e de continuar naquela época? Ou a impressão do senhor é que o pessoal ainda continuou? Eles ficaram, como eu, decepcionados, mas continuaram. Porque era muito forte essa esperança de um novo mundo de paz e justiça. Entendeu? Um paraíso, já viu? Onde seria restaurada a adoração verdadeira de Jeová. Já viu? Qual foi a explicação que eles deram quando passou 1975 para o senhor que era daquela época? Eles fizeram um discurso depois dizendo que nós é que entendemos mal, que criamos uma falsa expectativa, que o erro não foi deles, o erro foi nosso. Mas está lá nessa publicação que, se eu não me engano, cumprir-se-á então o mistério de Deus, o título do livro, onde tinha a tabela mostrando desde a criação de Adão, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor, a destruição de Jerusalém pela segunda vez pelos romanos, tudo tabelado, tudo. Então, dizendo que arregaçasse a manga, que embora não tenha acontecido, mas que ia acontecer e muito breve. Então os irmãos continuaram com aquele mesmo... passa o pano aí nesse 1975, esquece. Foi isso que nos disseram, não com essas palavras, mas em outras palavras. Com um jogo de palavras de controle mental. Já viu? E nós continuamos. Uns poucos se decepcionaram de vez. E abandonaram. Já viu? Mas eu continuei com essa esperança porque era muito forte. Era uma coisa que ninguém nos demovia dessa esperança. Certo. Pai, por quantos anos, pai, o senhor serviu como ancião, né? Que eu sei que o senhor serviu algumas vezes como ancião, mas da última vez o senhor lembra mais ou menos quantos anos o senhor serviu e qual era o sentimento do senhor ao cuidar das pessoas da congregação? O meu sentimento era de edificar a fé dos meus irmãos, porque eu tinha fé, não era numa organização, eu tinha fé na palavra de Deus, nas escrituras sagradas, que colocaram o nome de Bíblia. Eu tinha fé, não era na organização. Eu tinha fé, era naquele que colocaram o nome de Jesus Cristo, que o nome dele não é Jesus Cristo. Quem colocou esse nome nele foi a congregação corrompida, junto com o governo romano, botaram o nome dele de Jesus Cristo. Mas o nome dele é Yahusha, que quer dizer salvação de Iarro. Iarro é o nome de Deus abreviado. Hoje eu sei isso. Mas eles sabem, mas não ensinam. Ficam ensinando que o nome de Deus é Jeová, para enganar as pessoas.
Até aí, então, eu não sabia nada disso. Continuei Servindo como ancião. como ancião por 3 vezes. Não por causa de conduta ruim, mas por ter me mudado de uma cidade para outra, por causa do meu trabalho, que eu era caminhoneiro. Aí o senhor Já viu, disponibilizava já viu o privilégio, entre aspas, vamos dizer assim, depois retomava, já viu, quando as coisas melhoravam, eu tinha mais tempo, mas isso não vem ao caso, privilégio, que eu não quero servir ao verdadeiro Deus por privilégio, nunca quis, já viu? O senhor sentia, pai, que havia tipo, uma centralização de poder, uma chamada, entre aspas, teocracia em prol de um determinado grupo dentro ali que controlava as informações e até mesmo os membros? Quando o senhor estava lá servindo como ancião, o senhor tinha essa visão de que era assim que funcionava? Que foi algo criado a partir de Rutherford? Ó, hoje eu sei a verdadeira história por causa da internet, não por causa da sociedade. Porque aquele livro que eles escreveram contando a história dele é todo corrompido. O Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. É, né? Todo corrompido aquele livro. Eles escondem tudo ali. Floreiam, enfeitam, em Deus a organização. Quase tudo que está ali é mentira naquele livro. Primeiro tique mental que me deu foi quando criaram um corpo governante. Não existia corpo governante. E formaram, se a memória não me falha, na década de 70, o corpo governante. E por que me deu assim um despertar? Eu comecei a desconfiar. Porque o Filho de Deus, o Salvador da humanidade, e a Rússia, que botaram o nome de Jesus Cristo, já viu? Não deixou governante aqui. Não deixou governante aqui. Ele disse, olha, o mestre de vocês, o salvador de vocês, o instrutor de vocês sou eu. O salvador de vocês sou eu. Não existe outro. Todos vocês sois irmãos. Sois iguais. Honrem uns aos outros, amem uns aos outros. E aí me vem essa ideia de governante. Governante? E a Rússia? Deixou algum governante aqui? Então o senhor começou a... Então, me deu um tique, não falei isso com ninguém. Mas desse dia pra cá fiquei com o pé atrás, mas fiquei lá dentro, servindo de todo o coração, porque eu acreditava que estava seguindo ao verdadeiro Deus, estava praticando a verdade. Eu nunca me pautei por homens, porque eles mesmos ensinavam que não se dia da glória indevida a homens. Ao mesmo tempo que eles falavam isso, que não estávamos servindo a homens, eles incentivavam o rebanho a vê-los como chefes, como governantes, como os superiores. Os ungidos. E adotaram nome de ungidos. Filhos de Deus. Filho de Deus, só eles eram filhos de Deus, os demais eram apenas serviçais, trabalhadores. Tá vendo? Isso foi juntando na minha cabeça e no meu coração. Era o que eu fazia, eu via essas coisas, guardava no coração. Porque era impossível para mim desistir da ideia do paraíso, de um novo mundo de paz e segurança, por causa de homens ou de organização, seja lá o que fosse. Eu me apegava por causa disso, dessa esperança de um novo mundo de paz e segurança que eles prometiam e que eu via que estava na Bíblia.
nas escrituras sagradas, que botaram o nome de Bíblia, que corromperam toda, modificaram, mas é a palavra do Todo-Poderoso, de Shaddai, cujo nome é Yahuwah, que quer dizer, eu sou Espírito, eu sou o Criador, eu sou a vida, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o bom. O nome dele significa isso tudo. Já viu? E aí botaram o nome de Yahvé, de Elohim, de não sei o quê, de Jeová. É Jeová, o nome dele é Jeová. Tudo bem, até aí eu ainda estou aguentando. Mas, um belo dia, eles escreveram na revista Sentinela que o nome de Deus é impossível se saber o nome de Deus, do verdadeiro Deus. De Deus não, porque Satanás é Deus também. Já viu? Saber o nome do Criador do Universo. É impossível saber o nome dele. E nós usamos Jeová porque é o mais comum. A maçonaria usa, o padre lá de não sei quem usa, a religião tudo usa Jeová, então nós usamos Jeová também porque é o mais popular. Mas não é o nome de Deus. Aquilo foi uma ducha fria. Eu digo, mas eu estou adorando, afinal de contas, Jeová. Quem é esse Jeová, afinal de contas? Então o senhor foi juntando tudo? Fui juntando, eu estou historiando aqui a vocês como foi. Como foi. Eu não perdi a fé no verdadeiro Deus, nem na sua palavra. Hein? Perdi a confiança neles, como instrutores. Eu vi que eles eram instrutores falsos, mas mesmo assim eu não disse nada nem a minha mulher, nem a meus filhos, nem a ninguém. Foi um processo. Foi um processo. Mas o pingo d'água que transbordou tudo foi quando eles mandaram aquela instrução no estudo da Sentinela, dizendo assim... Foi na Sentinela ou foi numa carta específica para os anciãos? Não, na Sentinela. Eu também, outra coisa que eu já observava, que não era correto, eles criticavam a Igreja Católica e todas as outras religiões que eram falsas, porque realmente são, criticava porque tinha clérigos e leigos. E eles praticavam. A carta, né, que vinha para os anciãos não era a carta que vinha para os irmãos da congregação. Diferentemente do passado, que quando os apóstolos... Mandava ler para toda a congregação. Aí o senhor, peraí, tem alguma... Isso aí também somou na minha desconfiança. Eu digo, essa organização é falsa também. Mas até aí eu estou aguentando. Mas o pingo d'água, como eu disse que transbordou... Foi quando mandaram queimar as publicações? Não. Eles mandaram queimar todas as publicações, aquilo foi para queimar arquivo. E qual foi o sentimento do senhor quando eles falaram isso? Como é que o senhor via as publicações? Eu não queimei. Por quê? Eu não queimei porque eu considerava aquelas publicações sagradas. Eu não queimei. Queime tudo, todas as publicações antigas. Queime tudo, ou então picote e mande para cá, para Betel, para nós fazermos novos livros. Foi essa a instrução. O senhor não, que é isso? Não vou queimar minha biblioteca, não, meus livros, minha coisa e tal. O que depois eu fiz e faço. E ando lá dentro de casa procurando alguma coisa que tem para eu tocar fogo. Porque é uma grande mentira. Resultado, voltando ao assunto. O que foi que realmente foi a... Veio a instrução. Irmãos, a grande tribulação já está para começar e vocês têm que obedecer aos homens de liderança das congregações, sem fazer perguntas, sem questionar nada. Obedeçam. Caso contrário, vão morrer no Armagedon.
Quando Não o senhor foi com veio aqui- essas palavras. Sim, mas o senhor Mas percebeu que a ideia era essa. A essência, a ideia foi essa. Eu não aguentei. A escritura sagrada diz: maldito é o homem que confia no outro para a sua salvação. E agora a organização está mandando eu confiar em homens de liderança. Cegamente e obedecer tudo sem questionar. Sem questionar. Mesmo que você não entenda, Obedeça. obedeça aos homens de liderança. O senhor não aguentou isso. Ó. Isso é contradizendo o próprio Salvador da humanidade. Ele disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Ninguém vem. Ninguém vai ao meu Pai, senão por meu intermédio. Quem foi que disse isso? Yahushua, que botaram o nome de Jesus Cristo. Foi ele que disse isso. Como é que alguém vem me incentivar a seguir a homens, a confiar em homens cegamente, para que possa ser salvo? Isso é uma blasfêmia. Eu não suportei, elevei a voz dentro do salão do reino e disse: é mentira. E paguei caro. Me expulsaram, me taxaram de apóstata, até a minha família ficou com o pé atrás comigo, tá viu? Minha mulher não sentava na mesa para comer comigo, tá viu? Ninguém dizia amém nas minhas orações, porque eles mandaram me matar socialmente e espiritualmente. Eles mandaram. Os amorosos, os que amam a humanidade, mandaram fazer isso comigo. Foi isso que Yahushua, que botaram o nome de Jesus Cristo, mandou fazer com as pessoas? Matar as pessoas socialmente? Espiritualmente assassinar? Não dá nem um bom dia, nem um oi. Mas hoje pode dar um oi. Mesmo que seja pai, ou mãe, ou irmão, ou filho, ou filha. É por amor. Volte para Jeová. Jeová para eles é quem, pai? Isso é feito, é Jeová mesmo. É o Jeová deles. Mas Jeová é a organização? Porque É Jeová eles. para eles é a organização. É eles. Só que o pessoal está com a mente controlada, tão controlada, que não entende que eles estão falando dele mesmo. Já viu? Mande para Jeová, trabalhe para Jeová. Nós somos os representantes de Jeová. Aliás, nós estamos aqui substituindo o filho dele, etc. Até na Bíblia que eles produziram, eles tiraram a palavra embaixador e colocou Todas as Bíblias está lá. Nós somos embaixadores substituindo. Não. Em todas as Bíblias estão. Nós somos embaixadores, nós os cristãos, os seguidores de Yahushua, que botaram o nome de cristão. Já viu? Porque no início não tinha negócio de cristão, era o caminho para Yahuwah, para o Todo-Poderoso. Era ele, Yahushua, botaram o nome de cristão. Era o caminho. Era o caminho, aí agora não é mais o caminho não, agora é cristão. E diz que foi por providência divina. Né? E ainda mentiram, botaram na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que foi por providência divina que nós descobrimos que temos que ser chamado e conhecido de cristão. É uma mentira por cima da outra. Isso não aguentei. Eu confesso, não me aguentei. Perdoe a minha irritação. Porque é irritante. Já viu? Se eu estou elevando a voz, porque isso me irrita demais. A mentira me irrita demais. Principalmente a
a mentira religiosa. Mas é só uma mentirinha, é a imperfeição. No tempo devido, Jeová colocará tudo em ordem. Deixe nas mãos de Jeová. Pode fazer o que quiser, que você é imperfeito. No tempo devido, Jeová conserta tudo e está tudo bem. E essas novas luzes que nós passamos aqui... E agora inventaram um tal de nova luz, que é nova luz para todo lado. Está ofuscando tudo essa luz. Já viu? Antes que era verdade, não é mais, era mentira. Onde o que era verdade não é mais. Por quê? É porque é uma nova luz. Clareou. Quer dizer que eu estava na escuridão. E vocês diziam que era luz. E você dizia que era verdade, que era luz. São cambada de mentirosos. Não tenha dúvidas. Estão a serviço do inimigo, do arqui-inimigo do Todo-Poderoso, Yahuwah, Satanás, o diabo. Eles estão a serviço dele, mentindo descaradamente, enganando as pessoas. Eu digo sem medo de errar, isso. Eles estão a serviço de Satanás. É como Yahushua disse para aqueles líderes religiosos dos seus dias: vocês sois de vosso pai. Vocês não querem fazer a vontade do meu pai, vocês querem fazer a vontade de Satanás, o diabo, vosso pai. Eu digo a respeito dele, eles são filhos de Satanás, não filhos de Yahuwah, o verdadeiro Deus. Pai, eu me lembro que na véspera do congresso, lá por volta de 2001, eu fui servir como vigilante lá no estádio, da quinta para sexta, com um ancião que também servia juntamente com o senhor no corpo de anciãos da congregação que a gente fazia parte. E ao amanhecer daquele dia, da sexta-feira, quando eu e ele estávamos indo embora, a gente se deparou com uma cena. Um irmão da mesma congregação nossa, que era casado com uma irmã também da própria congregação da gente, ele estava andando em volta do salão ou do estádio, naquela manhã, por volta de umas 5h40 para 6 horas da manhã, a rua deserta, chorando. Ele passou pela nossa frente, eu já indo embora com esse ancião, né, que tinha passado a noite como vigilante juntamente comigo lá dentro do estádio. Ele olhou para a gente e simplesmente não nos reconheceu. Eu virei para esse ancião e disse assim: irmão fulano, olha o irmão, aconteceu alguma coisa para ele estar uma hora dessa aqui de manhã cedo, assim, dessa forma, chorando, andando aqui, distante de casa, porque o estádio era distante da nossa casa e do salão onde a gente se reunia. Ele simplesmente virou para mim e disse assim: o ancião, vamos embora, que nós já estamos atrasados, deixa ele lá. Aquilo ali ficou na minha mente, mas eu não sabia o que realmente estava acontecendo e o caso que estourou bem na época do congresso. O senhor lembra, superficialmente, se o senhor não quiser entrar nos mínimos detalhes aí desse acontecimento, o que de fato tinha acontecido ali com aquele ancião que também fazia parte do corpo de anciãos, juntamente com o senhor, na congregação que a gente pertencia? O senhor lembra desse caso, especificamente? Porque esse detalhe aí eu estou trazendo para o senhor agora. Mas eu só fiquei sabendo do que tinha acontecido depois. Por que será que aquele irmão, naquela sexta-feira de manhã, ele estava ali chorando, olhou para nós, como que se não tivesse reconhecido a gente, pai. Foi uma coisa impressionante. E quando eu virei para o ancião e disse assim, ó, o irmão fulano, quer dizer, ele que era ancião, que tinha que se dirigir ao irmão e verificar o que estava acontecendo. Olha, o irmão fulano, uma hora dessa, de manhã cedo, no primeiro dia de um congresso,
5h30 para 6 horas da manhã, a rua deserta, ele andando assim, em volta do estádio, desorientado, desnorteado, chorando, alguma coisa tinha acontecido. E quando eu virei para ele, ele simplesmente disse assim, ó, quer dizer, um pastor, né, que tem que cuidar das ovelhas, virou para mim, que era um pioneiro na época, que eu tinha por volta dos meus 17, 18 anos, né? Ele disse assim, olha, vamos embora, que a gente está aí atrasado, deixa ele lá. O que o senhor acha disso? Sabendo do que foi que aconteceu? O senhor lembra do que foi que aconteceu? Sem citar nomes aqui. Ó, Fred, eu me dispus a contar a você a minha história como testemunho de Jeová, resumidamente, há muitos detalhes. Eu já fui membro de comissão, porque as testemunhas de Jeová têm esse costume. E há muitos casos, entre elas, que eles julgam. E eu participei de vários. Mas isso aí é outros assuntos congregacionais que eu quero esquecer. Eu não quero tocar no assunto de problemas, do que fizeram comigo, se cumpriram a palavra, se não cumpriram, ou coisa parecida. E o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é mostrar que eu não saí de lá por emoção. Não saí de lá por outro motivo a não ser decepção, de descobrir que eles são mentirosos, enganadores, falsos instrutores igual aos outros, que se dizem religiosos e representantes de Deus, do Altíssimo. Já viu? Mas eu sei que muitas testemunhas de Jeová, pai, quando estão lá dentro, né, da denominação religiosa, elas passam por certas situações. E muitas situações, até mesmo de injustiças, de perseguição interna, mas isso dá um estalo na pessoa também para falar, rapaz, tem alguma coisa errada aqui. Porque aqui a gente preza pelo que é certo. Isso aí, se você for falar dessas coisas, olha, a maioria hoje está lá dentro por falta de opção, por falta do que fazer, ou porque eu vou sair daqui para quê? Tem os meus amigos aqui. Mas não acredita mais em nada. Tem os meus amigos aqui, os meus familiares. Porque a mentira, é como dizia a tua avó, a mentira tem perna curta. Já viu? A mentira por si se destrói. O mal por si se destrói. Já viu? A máscara dele já caiu. Não só congregacional. Se a gente for falar de congregação, de problema de congregação, de problema de irmão, vai ter sempre. O tempo me faltaria, porque são 100 e tantas mil no mundo inteiro. Mas o senhor também foi vítima de perseguição interna. É, claro, mas isso não me interessa não, porque eu nunca busquei glória para mim, nem privilégio, nem nada. Eu queria era adorar ao verdadeiro Deus, que me enganaram e disseram que o nome dele era Jeová. Eu, por 54 anos, adorei a Jeová, pensando que era o Criador, o Todo-Poderoso, o Santo, o Santíssimo, que é uma grande mentira. Já viu? Uma grande mentira. Eu estava adorando esse Jeová, que eu não sei nem quem é. Pode ser até o próprio Satanás, esse Jeová. E problemas de congregação, Frederico, do que me fizeram, do que faziam um com o outro, do irmão que foi para a cama com o irmão do outro que foi chorando por causa disso, por causa daquilo. Isso aí, olha, esquece. Quando o senhor, viu? Nesse caso específico, que o senhor não quer entrar em detalhes, né? Eu respeito o posicionamento do senhor. Nesse caso específico, por o senhor se apegar ao que de fato as escrituras dizem a respeito de alguém que comete adultério, certo? Dentro de um corpo de anciãos, onde um ancião cometeu esse ato com uma irmã também que era casada, certo? Na própria congregação. E os demais anciãos, por
serem amigos do tal transgressor, eles se posicionaram de uma forma que, como o Senhor passou a ter uma visão diante deles de ser um carrasco, de alguém que estava querendo fazer mal àquele que tinha cometido isso, como se ele fosse uma vítima, sendo que o caso não foi ele que procurou para falar com os irmãos naturalmente, foi porque o caso estourou. Então, como já não tinha mais jeito de se esconder algo que ele tinha mantido em segredo e continuado ali naquela função de ancião, sem os outros saberem, como já não tinha mais como esconder, então ele quis dar uma de arrependido, né? E a irmã lá, como chegou depois até mesmo aos meus ouvidos, que tinha tentado tirar até a própria vida diante do que tinha acontecido, certo? Então, o que eu gostaria de saber do Senhor, especificamente, não que o Senhor, já sei que o Senhor não quer entrar em detalhes sobre esse assunto, qual foi o sentimento do Senhor ao estar ali, vivendo naquele ambiente, onde o Senhor desejava se apegar realmente às orientações, né, das Escrituras, em relação ao que está escrito também no livro dos anciãos, né, que é na época eu acho que era o KS, né, que o Senhor usava. E qual foi a reação desse corpo em relação ao Senhor, e até mesmo quando o Senhor saiu dessa congregação e foi para outra, eles realmente recomendaram o Senhor para continuar como ancião? O Senhor entrou em contato com Betel para falar o que estava se passando? E como foi que Betel lidou com isso em relação ao Senhor? É só isso que eu gostaria de saber. Não, mas isso aí é uma coisa que como é que se diz? É uma coisa pessoal que envolve pecados sérios, já viu? Eu sei a quem é que você está se referindo, já viu? Mas eu não posso falar essas coisas. Não quero que o senhor cite nomes. Nem cito nome, nem falar. Já viu? Mas visto que a religião é falsa, agiram comigo com falsidade. Já viu? Deram apoio aos que estavam passando a mão na cabeça dele e me condenaram. Simplesmente, e eu não tô nem aí para eles. Isso acontece e os irmãos não entendem. Os irmãos que estão ali, pai, os publicadores, eles não têm ideia de que esse tipo de coisa acontece dentro do corpo de anciãos, que há uma perseguição dentro do próprio corpo. Mas isso são tudo falso, Fred. A religião é falsa, o corpo de ancião é falso, tudo é falso, Fred. Não pode ser diferente, não. A aparências engana, Fred. Aquela santimonidade, aquele... Meus queridos irmãos... Aquilo tudo é de fingimento, Fred. Aquilo tudo é de fingimento. Já viu? É tudo uma grande mentira. Agora, só que a mente das pessoas ficam bitoladas. O novo mundo, o Armagedon, a grande tribulação. Eu vou morrer na grande tribulação. Mas é tudo falso. Quem descobre e sai, sofre as consequências. Quem denuncia, sofre as consequências. Mas quem fica lá é porque é farinha do mesmo saco. E não adianta você ir falar, nem historiar, nada não. Eles roubam o patrão. Eles sim adulteram com a mulher um do outro. Eles desonram os filhos um do outro. Eles praticam a pedofilia. Tudo próprio de uma religião falsa. E não entre por isso aí não. Não entre por isso aí não, que é muito longo. É muito longo, né? E muito longo e não vai levar a nada. Só vai levar
o caminho da destruição. Eu quis explicar que eu não saí por emoção. Eu não deixei de ser testemunha de Jeová por emoção. Por injustiças que o senhor passou? Ou por nada disso. Eu deixei porque eu vi que era mentira. É uma grande mentira. Estou lhe dizendo, é uma grande tapiação, uma grande mentira. Se não acreditar em mim, pesquise. Como foi que chegou o momento onde o senhor foi expulso da organização Torre de Vigia? O senhor já deu algumas informações aí, né, na nossa conversa. Eu gostaria de saber do senhor como foi essa reunião com o senhor? Como foi a reunião que levou à desassociação do senhor? Eles me convidaram para uma reunião judicativa para julgarem o meu caso. Qual foi o crime que o senhor cometeu? Eu cometi o crime de dizer o seguinte: olha, não existe corpo governante. Jesus Cristo, que eu não sabia o nome dele nesse tempo, eu disse, Jesus Cristo não deixou aqui governante. Em primeiro lugar. O senhor levantou a mão para comentar no salão? Foi, não existe governante. Foi no comentário, comentário. E outra, homem não vai salvar homem, pecador não vai salvar pecador. Esse ensino está antibíblico. Estão mandando a gente confiar nos homens de liderança para a gente ser salvo. É mentira. O senhor contradisse os ensinos dentro da própria congregação. E por isso me desassociaram. Pronto. Convidaram o senhor para conversar? Me convidaram para conversar, chegou lá e repeti tudo. Não existe corpo governante, é uma invencionice. Não existe homens de liderança. O nosso líder é um só. É Jesus Cristo. Porque nesse tempo eu não sabia que o nome dele era Yahushua. Já viu? E pecador não salva pecador. Todos nós somos pecadores. Todos. Sem exceção. E os anciãos, quando o senhor comentou assim... Falou contra o corpo governante, é bronca. Aí chamou o senhor... Isso foi na reunião. O irmão dá um tempinho aí, fora, eu dei, tirei até uma soneca. Sim. Quando eu voltei, infelizmente, não tá aí de jeito. Você está desassociado, tá? O senhor sentiu que Tchau. Na hora da reunião lá, da comissão judicativa, eles estavam realmente querendo saber a posição do senhor ou já decretados? Eles já foram para me desassociar, porque eu falei contra o corpo governante. Não existe corpo governante. É uma ilusão, é uma mentira. E homem não salva homem, pecador não salva pecador. O nosso Salvador é Jesus Cristo, não há outro. Está escrito no livro santo, nas Escrituras Sagradas. Eles já foram para lá para me desassociar. E eu fui sabendo. Cheguei lá e repeti tudo. Que existe um corpo governante, está escrito onde é, qual é? Você que estuda da Bíblia. Não pegaram nenhuma Me mostra onde é que está. Me mostra onde é que está escrito o corpo governante na Bíblia. Me diz o texto aí, o livro. E hoje, pai, como é que está a vida do Senhor ao se sentir livre, totalmente, não só na mente, mas o corpo não estando mais lá como membro das Testemunhas de Jeová, da religião chamada Testemunhas de Jeová? Como é que o senhor se sente hoje? Qual é o sentimento que o senhor tem hoje? E ao relembrar de toda a história do senhor vinculada a essa denominação religiosa? Vinculado à religião. Primeiro eu era católico, me decepcionei com o catolicismo, com aquela parcialidade que eu via na igreja. O padre jogava baralho, jogava tudo, tinha rapariga e coisa e tal. Eu digo, essa religião não é a religião de Deus. Fui para as Testemunhas de Jeová.
pensando que era a verdade e a religião do Todo-Poderoso. Me decepcionei. Decepção. Eu fui enganado. Fé não se vê. Se vê obras, atitude, modo de viver. Já viu? Eu não vou dizer que eu tenho fé, porque seria presunção. Eu não vou dizer que faço a vontade de Yahweh, porque também seria presunção. Eu estou tentando, me esforçando. A fé da pessoa, ela tem que ser baseada, não é mensagem de A, de B ou de C. Nós temos um guia. A humanidade recebeu do próprio Criador um guia. Quem quiser fazer a vontade de Yahweh, tem que basear no modelo deixado pelo filho dele. Yahushua, que botaram o nome de Jesus Cristo. Uns na inocência, outros por teimosia, outro porque é fanático, já viu? E outro é porque é desobediente e gosta mesmo. Já viu? Mas os sinceros vão dar ouvidos, não a mim, nem a homens, mas às escrituras sagradas. A Yahushua, o modelo, já o nosso viu? único líder, aquele em que devemos... O nosso líder, o nosso Salvador é um só, está lá escrito em 1 Coríntios. Não há outro nome debaixo dos céus pelo qual devemos ser salvos. E a Yahushua, que botaram o nome de Jesus Cristo, para vituperar Jesus Cristo, esse nome blasfemo, pagão. Qual é a mensagem que o senhor deixa para quem ainda está preso na falsidade e controlado mentalmente por essa denominação religiosa, se podemos dizer assim, né? Como sendo uma denominação religiosa? Foi isso que fez com que eu abandonasse não a minha fé. A minha fé no Todo-Poderoso Yahweh continua. E há de continuar eternamente. Não é eles, nem a organização deles, nem ninguém que vai me mover disso, não. Então eu estou historiando aqui a minha história, não é a dos outros. Não é a da minha esposa, não é dos meus filhos, de ninguém, de milhares aí que eles injustiçaram. Porque não aceitaram as mentiras dele, como Franz disse, meus irmãos, está errado esse ensino. Botaram ele para fora, com a mão na frente e outra atrás. Ele escreveu um livro, Crise de Consciência. Leia esse livro, que você verá porque foi que é de Raimundo Franz. Já viu? Saiu de lá, foi posto para fora com a mão na frente e outra atrás. Porque eles são exímios em fazer maldade com quem não concorda com eles, com quem denuncia as mentiras deles. Muitos entram em depressão, outros se suicidam, outros acabam com tudo por causa deles. E a maioria que está lá continua sendo enganado. Está com a mente controlada, porque o controle mental é muito grande. Eles ficam usando as promessas do Todo-Poderoso para aprisionar as pessoas, com a promessa de um paraíso, de uma vida eterna, etc. e coisa e tal, como se fosse deles. Não é do Todo-Poderoso essa promessa, é deles. Eles fazem parecer que é deles, e assim enganam as pessoas. Pai, muito obrigado, e o Senhor, para mim, é o exemplo de fé, de firmeza, de convicção no que realmente diz a palavra, que é o Messias. E o Senhor pode ter certeza que a história do Senhor realmente é uma história de vida muito impactante, mas que mostra que a liberdade cristã, ela é importante, e a consciência também, em prol de viver uma vida seguindo os padrões que realmente o nosso único líder, que é o Messias, ele espera de cada um de nós. Ela se pinta, se enfeita,
põe no altar como uma santa, por trás dos véus e perfumes a verdade. Ela reina na mentira, sedução e vaidade. Ela permanece aqui, não no céu. O nome dela ainda é Jezabel. Ela não saiu do mundo, está no altar. Se veste de glória, pronta pra enganar. Fala em nome de Deus, mas não tem temor. Busca somente o ouro e abafa o amor. O púlpito é seu trono, o templo seu salão. Adorna a vaidade, sufoca a contrição. A luz no rosto é pura maquiagem de poder, associada aos políticos pra não descer. Ela aponta o caminho, mas é só pra si. E quem não a segue, ela manda excluir. Chama de rebelde quem busca a verdade. Jezabel ainda hoje não carrega humildade. Explora o pobre, abraça o patrão, mede a fé pelo dízimo na sua mão. Busca aplausos, vende ilusão. A verdade de Cristo escondeu no porão. Também membros competem vaidade entre irmãos. Quem tem mais curtida é bem mais cristão. Desfile de glória sem nenhum quebrantamento. Enquanto o templo enche, o céu fica em silêncio. Ela pinta os olhos e até finge chorar, mas persegue profetas que vêm alertar. Seduz com promessas, domina o rebanho. Se diz de Deus, mas só se for estranho. Jezabel tá no altar, disfarçada de luz, Mas o véu se rasga quando você ouve Jesus. Toda sua carne será comida, é profecia. os seus mercadores lamentarão nesse dia. Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana minhas ovelhas. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 2:20. Ela está sentada sobre multidões. É vista como santa por suas tradições. Muitos se deixam levar pela sua sedução. Estão hoje reféns, presos à sua religião. Promete vitória financeira e vida feliz. Cuidar de quem precisa, isso nunca quis. Muda a palavra dita, trocando por cifrão. Assim Jezabel prospera vendendo ilusão. O espírito dela dança com jovens no salão. Na coreografia, músicas, louvor e adoração. Um show com palco, plateia, aplausos e emoção. Vaidade rola solta no meio da
congregação. Ela calou Elias, ela esmagou João, ela matou Nabote com falsa acusação. Traz reis nas mãos, o povo no bolso. Homens de Deus, ela joga no poço. Somos a noiva de Jesus no ato final. Ela é noiva do diabo que só faz o mal. Não é a esposa, mas a meretriz amante. Esta coroada de joias e até diamante. Jezabel tá no altar, disfarçada de luz, mas o véu se rasga quando você ouve Jesus. Toda sua carne será comida, é profecia. Os seus mercadores lamentarão nesse dia. E a quem com ela deita, a dor vem igual, porque o adultério espiritual tem final. A pergunta que fica é um grande sinal. Jezabel hoje, quem é afinal? Eis que porei Jezabel numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Apocalipse 2 e